this evening with a prayer, please. You can join me in a prayer. Dear Lord, thank you for bringing us all together today for this event. We thank you for the guidance and the protection of our spiritual guides and friends, for the presence of all of us here today in the physical world, and all those that join us in the spiritual world. Help us to understand the teachings that you bring to us through our friend Haroldo. Inspire us, help us to understand, and to take the teachings with us wherever we may go. Stay with us for our study of the Sima. So be it. Well, welcome to each and every one of you. It's very nice to have you all here today. Sorry, my back to you. First, by law, I have to just remind you that if we hear the fire alarm, of course, our exit is just out that way and out the front door. So, again, welcome. And it's really fantastic for me to introduce our speaker of today. Who, in the same way as many of us met through the internet, first contact, etc., it's actually through the internet that I first heard of Haroldo, and so it's amazing that I have him here and I can introduce him to you. So I really look forward to the teachings, for him to share the result of his studies and reflections of all these years. And I know our theme today is Spiritism and the Gospel. But of course, that is such a great theme. If your questions are, I'm sure, not only related to that, but to something else, I'm sure we can also discuss it at the end, or as we go. If that's okay with you, because I don't know. Okay, it's just that. Of the themes that we could have chosen, we were interested in so many. It was a hard choice. So Haroldo has done a lot of work in terms of translating the Gospels into the Portuguese, and this is the main work that I first came in contact with. But of course the work has extended further, and I don't know. And I don't know what else to say, just to invite you to share your studies with us. Boa noite para todos. Good evening, everyone. É prazer muito grande estar na cidade de Edimburgo. It's a great pleasure to be in the city of Edinburgh. E nesse lugar aqui muito especial. In this very special place. Para a gente fazer algumas reflexões. For us to do some reflections. Na verdade, eu vou contar um pouco de história. In truth, I'm going to tell you a few stories. Mas é uma história assim extremamente importante. It's a very important history. It's okay. It's okay. É uma história que vai mostrar como que os fios se entrelaçam. It's a story that will show how the threads come together. Essa história começa quando homem em Paris, na França. The story starts when a man in Paris, in France. Homem já maduro, de mais de 50 anos de idade. A man who's already in his middle ages, over 50 years old. É convidado a presenciar um fenômeno que estava acontecendo em toda a Europa. He was invited to witness a phenomenon that was happening all over Europe. E também na América do Norte. And also in North America.
E esse homem, quando compareceu a esse local, This man, when he went to this place, presenciou esse fenômeno de mesas que se levantavam he witnessed the phenomenon of tables raising themselves e uma série de pessoas em volta fazendo pergunta para a mesa. and lots of people around it asking the tables questions. É claro que eram perguntas assim tolas, perguntas bobas, Of course, the questions were rather foolish and silly, mas o simples fato de uma mesa responder pergunta but the fact that a table was actually answering questions fez com que aquele homem parasse e refletisse bastante no fenômeno. made that man stop and think and really meditate on the phenomenon. Com a chegada desse homem a essa reunião, With the arrival of this man at that meeting, houve uma completa mudança na reunião. there was a completely change about the meeting. E a partir daquele momento ele começou a fazer perguntas mais sérias, mais And profundas. from then on, he started asking questions that were rather serious and deep questions. Eu estou falando de Allan Kardec, I'm talking about Allan Kardec, do professor Hippolyte, the professor Hippolyte, porque na verdade Allan Kardec é um pseudônimo. because Allan Kardec is a pseudonym, Eu vou deixar que ele mesmo conte um pouco dessa história. and I will let him tell you his story. No livro Obras Póstumas, In the work, posthumous work, encontraram na escrivaninha de Kardec they found in his desk, his documentos working desk, documentos que estavam guardados e que ele jamais publicou enquanto estava vivo. documents that there were found, and he never published them while he was alive. Nesse documento ele vai dizer: In this document, he says, foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. it was in these meetings that I started the serious study of Spiritism. Menos por meio de revelações, Less by the revelations, mas muito por observação. but mostly by observing. É importante prestar atenção nessa frase. It's very important to pay attention to this phrase. Muitas seitas nascem porque alguém diz que teve uma revelação. Many sects are born because people say they had a revelation. Esse homem está dizendo que observava fatos This man was saying that he actually observed the facts. e fazia um resumo de tudo que ele estava observando. And he made a summary of everything he was observing. Ele diz: apliquei a essa nova ciência He said that I apply to this new science como fizera até então as it was done before, o método experimental. the experimental method. É claro que no século XIX Of course, in the 19th century, nós não temos um conceito de ciência como hoje. we do not have the same concept of science as that we have today. Então, quando ele diz ciência, ele está falando do método indutivo. So when he's talking about science, he's talking about the inductive method. Você parte de observações, You start from observing something, não de uma teoria. not from a theory. Houve algumas mudanças ao longo do tempo. There was a change throughout time. Ele diz: nunca elaborei teorias preconcebidas. I never created preconceived theories. Observava cuidadosamente, I just observed carefully. comparava, I compared them. deduzia as consequências, I deduct the consequences. dos efeitos procurava chegar às causas, From the effects, I try to reach the cause por dedução by deducting it, e pelo encadeamento lógico dos fatos, and by the sequence of the facts. não admitindo por válida uma explicação, And I would not accept as valid an explanation, senão, a não ser unless, no, I was waiting for the a não ser quando essa explicação unless this explanation não resolvia todas as dificuldades da questão. did not resolve all the difficulties of the question. Esse homem está dizendo isso This man is saying that em 1856. in 1856.
Isso é antes de nós sabermos sobre filosofia da ciência. This is long before we know about the philosophy of Ele science. está dizendo que a melhor explicação é aquela que consegue explicar o maior número de fatos. He's saying that the best explanation is the one that can explain the greatest number of facts. Então, a melhor explicação não é a que você gosta. So the best explanation is not the one you like, É aquela que explica mais. it's the one that explains the most. Infelizmente, nós perdemos muito desse espírito de Kardec. Unfortunately, we have lost a You- lot of the spirit of Kardec. E hoje as pessoas se tornaram crédulas. And today the people became believers. Elas acreditam em qualquer coisa, They believe in anything desde que venha de um espírito. if it comes from a spirit. E aqui ele vai continuar narrando And he continues to narrate uma série de fatos, a series of facts, mas eu vou fazer alguns comentários e voltar em outro ponto. but I will make a few comments and then I'll come back and make other points. Então, Kardec não sentou num escritório separado. So Kardec did not sit in a office away from everything. Ele nunca pensou assim, eu vou fundar uma nova religião. He never thought, I'm going to start a new Eu religion. sou um predestinado. I am a predestined Eu sou um person. homem iluminado. I'm an enlightened man. E eu vou formular uma nova filosofia. I'm going to formulate a new philosophy. E ele chegou contra a vontade dele. And he came actually against his own will. E como era alguém questionador, But because he was someone that would question things, ele não conseguiu ficar quieto. he wasn't able to be quiet. E fazia perguntas. And he would ask questions. Perguntas de uma profundidade enorme. Questions that were very, very deep. Por exemplo, você imagina alguém diante de uma mesa. So you can, for you to have an idea, Uma mesa que gira. imagine someone in front of a table that goes round, Geralmente as pessoas perguntavam, and usually people would ask, eu vou casar com quem? who am I going to get married with? Eu vou continuar no meu emprego? Am I going to continue my job? Meu namorado vai me deixar? Is my boyfriend going to leave me? Minha namorada gosta de mim? Does my girlfriend likes me? Eu estou fazendo um negócio, vai dar certo? Business is going to work out? E chega alguém e faz a seguinte pergunta, And someone comes and asks this question, que é Deus. what is God? A mesa deve ter tremido. The table must have shook. O curioso nesse fato What is curious in this fact é que até então ele vai dizer isso. is that until then he would say Quem coordenava essas reuniões the person who was coordinating those era meetings um espírito muito brincalhão. was a very joking spirit. Ele se chamava Zéfiro. He was called Zephyrus. Mas quando Kardec chega ao ambiente, But when Kardec arrived at this meeting, ele trata Kardec com muito carinho. he treats Kardec with a lot of tenderness. E a partir daí um novo staff assume. And from then on, new staff took over. Assume a coordenação daquela He reunião. takes over the coordination of that meeting Porque eles sabiam que daquele homem because they knew that from that man, questões desafiadoras começariam a ser feitas. questions that would challenge would be made. E aqueles espíritos simples que estavam ali, And those spirits, the simple spirits that were around, tentando despertar as pessoas, trying to wake people up, teriam que ser substituídos por outros would have to be substituted by others com capacidade de responder esse tipo de who pergunta. had ability to answer that kind of question. Então ele começa a fazer realmente um teste, So he begins to really test them e fazer perguntas desafiadoras. and ask challenging Eu questions. fico me perguntando And I ask myself, se alguns médiums hoje suportariam esse tipo de pergunta. if some mediums today would be able to cope with that kind of Se questioning. você colocasse ele aqui com seus guias If you put him here with their e guides começasse a fazer perguntas apertando, and would ask him questions and more se viria questions, respostas. if they would have answers. Então, Kardec questiona que é espírito. So Kardec asked what is spirit? Praticamente todas as questões da filosofia. Practically all the questions in philosophy. E ele começa a montar, a organizar as And respostas. he starts putting the questions together, organizing them. E aí sim começa a formular um sistema explicativo. And now from then on, he starts to formulate an explanation for them, A dar uma certa ordem ao caos.
to give certain order to the chaos. Isso não foi assim de uma hora para outra. That wasn't happening immediately. É bom lembrar que em 1857, It's good to remember that in o 1857, primeiro livro dos the Espíritos first Spirit's book tinha apenas 500 questões. had only 500 questions. Na segunda edição, On the second edition, ele vem com 1019. it comes with 1019. Na primeira edição, as questões estão organizadas de uma forma confusa. In the first edition, the questions were a bit confused the way they had been organized. Apenas na segunda edição, Only in the second edition, o livro dos Espíritos tem o formato que nós conhecemos the hoje. Spirit's book had the form that we know today. Bom, eu estou contando essa história longa, So I'm telling you this very long story para que a gente grave apenas um ponto. so that you may remember just one point. Esse homem não criou a doutrina espírita. This man did not create the Spiritist doctrine. Ele fez perguntas. He asked questions, Ele duvidava. which he doubted. E em muitas questões ele não queria aceitar a resposta. In many questions, he did not accept the Yeah. answer. Ele vai dizer aqui que não aceitava a reencarnação. And he says here that he did not accept the idea of reincarnation. Então ele foi bastante questionador nesse ponto. So he questioned, he made many questions on the Como subject, se ele espremesse a laranja. as if he was squeezing the orange. Mas as respostas foram tão consistentes But the answers were so consistent que para que ele conseguisse montar o quebra-cabeça, so that he could put the puzzle together. ele viu que reencarnação era um ponto fundamental. He saw that reincarnation was a fundamental point. Nada daquilo faria sentido sem essa peça. Nothing would make sense without that piece. E aqui, para chegar no nosso tema, So here, for us to arrive at the theme we're speaking tonight, nós vamos chegar lá. we are going to get there. Por favor, acompanhe. Just follow me. Não olhe para os lados, você pode se perder. Don't look around because you get lost. Num determinado momento, At a certain time, Allan Kardec percebeu Allan Kardec noticed que só ele estava fazendo aquilo. that only he was the only person doing that. Ninguém havia se lançado a esse desafio. No one would have put themselves to this Havia challenge. espiritualismo no mundo inteiro. There were spiritualism everywhere in the world. Pessoas pesando o espírito. People weighing spirits, Pessoas vendo o espírito. people seeing spirits, Mas ninguém imaginou de fazer perguntas. but no one imagined to ask them E de questions construir um sistema explicativo and to construct a system that would explain it, envolvendo as grandes questões da filosofia de todos os tempos. involving the greatest questions of philosophy of all time. Então ele percebeu que estava sozinho. So he noted he was on his own, E aqui nós vamos ver que ele está inseguro. and here we see that he was a bit insecure, E ele vai perguntar ao Zéfiro, and he asked Zephyrus, aquele espírito brincalhão, that joking spirit, mas que tinha um carinho muito grande por ele. but he had a lot of tenderness towards him. Ele vai dizer assim, olha, no mundo dos espíritos há algum bom gênio, alguém que me protege? He asked, in the world of spirits, there is someone, a genius that protects me? E ele, sim. And he said, oh yes. Será algum espírito parente ou amigo? Could be a spirit that was a relative. What was your name? Friend? A friend. Yes, a friend. Ele nem uma coisa nem outra. Just not one thing or the other. Quem que ele foi na Terra? Who he was on earth. Um homem justo, de muita sabedoria. He was a just man and a wise man. He was just and wise. Que devo fazer para conquistar a benevolência dele? What do I have to do to have his benevolence towards me? Todo o bem que você puder. All the good that you can. Presta atenção nesse diálogo. So pay attention in this dialogue. Por que sinais eu poderei reconhecer a intervenção dele? By what signs would I recognize his intervention? Pela satisfação que você experimenta. By the satisfaction that you experiment. Terei algum meio de o invocar? There was a way of calling him. Qual é esse meio? What is the means to do that? Ter fé viva To have living faith e chamá-lo com insistência. and call him insistently.
depois da minha morte eu vou reconhecer esse espírito? After my death, will I recognize this spirit? Não há a menor dúvida. There is no doubt about it. Será ele quem virá receber você. It will be him that will come to receive you. Se você desempenhar bem a sua missão. If you fulfill your mission. E aí ele mesmo escreve uma nota. And he himself, he writes a note. Nas anotações dele há uma nota. In the notes that he takes. Uma nota que foi escrita posteriormente. A note that was written later. Ele diz assim: he says, vocês estão vendo por essas perguntas you can see through those questions que eu era ainda muito novato that I was very naive em questões de mundo espiritual. In the questions about the spiritual world. Então esse é o próprio codificador. And this is the codifier himself. Dizendo que na época ele era um novato. Saying that he was a novice. Então at the time. Ele não tinha ideia do que ele estava perguntando. So he had no idea what he was asking. E ele não tinha ideia das respostas. And he had no idea of the answers. E as perguntas continuam. And he continues with the questions. Ele pergunta: a minha mãe me protege? Ela vem me ver? Does my mother protect me? Does she come to see me? Aí eles falam: sim. I said, yes, of course. Sempre que pode. Whenever she can. E agora nós vamos ter um pouquinho mais adiante. And now we're going to have something further. Essa é uma anotação do dia 25 de março de 1856. This is a note from the 25th of March, 1856. Nós estamos um ano antes do lançamento do Livro dos Espíritos. About a year before the publishing of the Spirit's book. Ele está dizendo que morava na Rua dos Mártires, número 8. And he said he was living at the Rue de Martyrs, number 8. Number 8, yes. E ele estava no escritório dele. And he was in his office. Que ficava na parte de cima. That was in the above, in the other floor. Revisando as questões e as perguntas que ele havia recebido. And he was revising the questions and the answers that he had received. Porque ele já pretendia publicar um livro. Because he intended to publish the book. E ele começou a ouvir pancadas. And he started hearing knocks. E em determinado momento a mulher dele subiu. At some time, his wife came upstairs. E falou: o que é isso? Que pancadaria é essa? And I said, what are you doing? What's this noise? Ele falou: eu não sei. He said, I have no idea. Mas não para de bater. But it doesn't stop knocking. No dia seguinte, on the next day, ele foi na casa do Sr. Baudin. He went to the house of Monsieur Baudin. Que era o pai de duas médiums. Was the father of two mediums. Duas meninas. Two girls. 14 e 15 anos de idade. 14 and 15 years old. Era para essas meninas was to those girls que ele perguntava: que é Deus? That he would ask, who is God? Que é Espírito? What is God, rather? What is Spirit? E ele então faz o relato. And then he says, e pergunta: and he asked, que pancadas eram aquelas? What those knockings were about? E respondem para ele: and he gets the answer. Era o teu espírito protetor. Was your protecting spirit. Muita atenção agora. Now pay attention. E ele pergunta: qual o objetivo? Por que ele estava batendo? And he asks, what's the objective? Why were they knocking? Ele queria comunicar-se com você. And so he wanted to communicate with you. Por favor, você pode me dizer quem ele é? Please, could you tell me who he is? Claro, pergunta para ele. I said, of course, ask him. E pela primeira vez, and for the first time, na história do Espiritismo, in the history of Spiritism, ele vai conversar com o protetor dele. He'll talk with his protector. É com o Espírito que dirige a vida dele. With the Spirit that directs or guides his life. Bastante atenção agora. A lot of attention now. Ele vai colocar uma nota aqui. You place a note there. Ele vai dizer: nessa época. And said at that time, eu ainda não fazia uma distinção
I still did not make a distinction entre as diversas categorias de espírito. about the diverse categories of spirits. Dava a eles todos a denominação de espíritos familiares. I would call them all familiar spirits. Ele sequer sabia da hierarquia dos espíritos. He didn't know about the hierarchy of the spirits. E ele pergunta, And he asked, meu espírito familiar, the spirit is familiar to quem me. quer que seja você, Whoever you are, eu agradeço por você ter vindo me I visitar. thank you for having come to visit me. Você pode me dizer quem é você? Can you tell me who you are? Para ti,